E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão por aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nós estamos falando nesses dias sobre a vida de Davi. Se você ainda não assistiu, os últimos vídeos da série estão incríveis. Nós estamos falando em 1 Samuel, a história daquilo que Deus usa para levantar Davi, ele que está contado na genealogia de Jesus, de como ele aponta para o Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que é digno da nossa honra, do nosso louvor e de toda glória. Nós estamos hoje no capítulo 24 de 1 Samuel, quando Davi tem uma oportunidade que é uma oportunidade que se parece até com uma oportunidade, mas eu reconheço que também era prova de caráter, era um teste do caráter de Deus na vida dele. E nós vamos ler em 1 Samuel no capítulo 24 que ele foi aos currais das ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. E aí os soldados disseram, os amigos de Davi, lembra que Davi tinha passado pela caverna de Adulão e se juntaram a ele os 400 homens amargurados de espírito, desencorajados, endividados. Nós falamos disso no último vídeo. E esses homens dizem: Este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Esse foi o entendimento desses caras. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. No verso 5, Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso, por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então disse aos seus soldados, que eram os seus amigos, que eram os caras endividados. Ele disse: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Você já ouviu bastante esse texto sendo pregado. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Esse é o momento que Davi tem uma grande oportunidade. A oportunidade de ser um homem de Deus e responder ao princípio espiritual da palavra de Deus, ou de tomar uma decisão de dar uma força para Deus, de dar uma ajuda para Deus. Eu vejo ao longo de toda a história do rei Davi, principalmente da sua formação. Formação para nós é muito importante, por isso conhecer as escrituras quando ela está nos ensinando o processo de formação é tão importante quanto o fruto e o resultado aparente depois que aquele homem, aquela mulher foram promovidos no reino de Deus. Eu acho que é muito fácil para a gente enxergar fruto sem enxergar semente, enxergar resultado sem enxergar processo. E a Escritura nos ensina longos processos que homens e mulheres enfrentaram se tornassem as pessoas que o Senhor gostaria que eles fossem. Nesse exato momento aqui da história de Davi, é impossível que a gente fale desse momento da sua vida sem falar de honra e sem falar de rebeldia. Eu sei que isso é um tema delicado nos nossos dias, inclusive porque aqui é quando aparece a Escritura que tanto a gente ouve falar nos nossos dias e principalmente nos tempos modernos da igreja, não toqueis no ungido do Senhor. Falar de autoridade espiritual, falar de ordem espiritual estabelecida por Deus é difícil nos nossos dias, porque de um lado existem muitos abusos, e eu reconheço isso. De um lado usaram muito errado escrituras que são tão poderosas, tão puras, tão santas, aplicaram de forma errada, aplicaram dentro de um contexto de bajulação, dentro de um contexto de busca de honra para si mesmo, mas qualquer um dos abusos que a gente encontra hoje dentro do contexto de qualquer esfera da sociedade, seja da nossa vida cristã na igreja, seja na política que a gente vive, seja na economia, seja dentro do contexto do seu trabalho, na sua empresa, no seu contexto profissional, seja no seu ambiente familiar. Não é porque uma coisa foi mal usada ou abusada que nós eliminamos ela da verdade espiritual. A palavra de Deus é o nosso porto seguro.
É o lugar que a gente pode voltar para lá quando as coisas estão instáveis e encontrar uma nova estabilidade, uma nova fonte renovada de esperança e de estabilidade para nós. Então, quando a gente fala de rebeldia, honra, a gente precisa entender primeiro ordem espiritual. A ordem espiritual estabelecida nos tempos de Davi era Saul no trono. É importante que eu e você a gente entenda isso, porque não é porque existem reis injustos ocupando posições de importância que Deus abandonou aquela situação, ou que aquilo se tornou apenas aspecto da vida mundana. Jesus nunca perdeu o controle de nada. Seja a pior coisa que está acontecendo hoje na sua vida pessoal, seja a pior coisa que nós vemos acontecer no contexto do mundo que a gente vive. Jesus continua assentado num alto e sublime trono e ele tem domínio, poder e autoridade sobre todas as coisas. Por isso, Davi, e uma das coisas mais admiráveis da vida de Davi, era a sua capacidade de enfrentar o processo submisso a Deus. Porque o problema da submissão dos nossos dias é que a gente entende que a ordem espiritual estabelecida hoje na terra, na igreja, no nosso contexto de vida, é questionável diante de Deus. Senhor, por que que nós temos um governo corrupto na nossa nação? Senhor, por que é que nós temos abusos dentro da igreja? Por que que o Senhor permite que essas coisas aconteçam? Eu sei que eu gastaria talvez horas aqui para tentar elaborar algumas das perspectivas bíblicas que eu tenho para te responder isso. Mas dentro do contexto da vida de Davi é muito claro para mim que Davi era submisso à ordem espiritual estabelecida. É por isso que o coração dele pesa tanto quando ele corta a ponta do manto de Saul. A voz dos seus amigos era: essa é a sua oportunidade, Davi. Mas a voz de Deus dentro dele dizia algo diferente. Dizia: você não precisa ajudar a Deus te colocar no trono que ele já tem para você. Você não precisa dar um empurrãozinho no processo para que você adiante o processo, para que você acelere o processo. Eu acredito que os processos de Deus nas nossas vidas são o meio mais natural, real, genuíno da parte de Deus de nos ensinar obediência e submissão. Diante de um Deus que tem soberania e autoridade para fazer qualquer coisa que ele quer fazer. Paulo, o apóstolo, entendeu com muita clareza essa verdade espiritual. Ele disse em 2 Coríntios 10:8 que mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso. Olha o que esse pedaço do texto diz. Pois essa autoridade é para edificá-los e não destruí-los. É forte como o Senhor nos coloca debaixo de esferas de autoridade para construir um tipo de coração humilde, submisso. E submissão não significa estar debaixo de um autoritarismo cego. Estar debaixo de uma força autoritária que te põe para baixo, que te reduz. Submissão, no seu princípio original, no seu significado mais genuíno, é andar sobre a mesma missão. São aquelas pessoas que estão indo para o mesmo lugar. É exatamente encontrar aqueles amigos de Deus no meio do caminho que vão te ajudar a encontrar mais do seu propósito de vida, mais do seu destino que Deus criou para você, que vão ser os cooperadores com Deus e com você no processo de te tornar a pessoa que Jesus designou que você se torne. Então, quando a gente olha a submissão muito mais como cooperação e andar debaixo de uma visão que nos leva para o mesmo lugar, você vai se sujeitar mais às ordens espirituais estabelecidas na sua vida.
O Novo Testamento, a régua é tão alta, e eu sei que a gente usa a ideia de lei e graça para opor uma verdade à outra, mas a régua do Novo Testamento, a régua da graça, aquela que eu e você vivemos debaixo dela, é tão alta que Paulo diz ainda que todos devemos nos sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. Guilherme, prega essa escritura em tempos de eleições no nosso país. Vamos pregar essa escritura em tempos de eleições no nosso país. Eu sei que as discussões poderiam ser homéricas, intermináveis, mas, cara, nós precisamos, antes de nos submeter a qualquer processo, antes de nos submeter a qualquer ideia ou até ao princípio de ordem espiritual, nos submeter ao que a palavra de Deus diz. É uma forma bem simples de viver essas verdades mais integralmente, de não lutar contra o que Deus está fazendo, de não tentar retirar o que Deus está construindo, de não tentar acrescentar aquilo que Deus está removendo. Eu acho que é seguro para mim e para você cooperar com as ordens espirituais estabelecidas pelo Senhor nos nossos dias. A gente vai viver mais leve, a gente vai viver mais tranquilo, a gente vai viver mais em paz. Como cristãos, a gente é exposto a dois tipos de situações que podem produzir dois caminhos para a rebeldia. O primeiro é aquela do tipo religiosa, né? Que exige bajulação. Alguém vai dizer que você está sendo rebelde porque você está se opondo contra o ungido do Senhor. Se uma pessoa realmente ela é ungida do Senhor, ela jamais usaria esse texto para se colocar acima de você. Ponto 1, e muito importante para você. Se aquela pessoa realmente acredita que ela é a ungida do Senhor, dentro daquele contexto, dentro daquela posição, dentro daquele lugar de relacionamento, ela jamais usaria. Se ela genuinamente crê e ela realmente é uma pessoa que está com o coração no lugar, ela jamais usaria essa escritura para se colocar acima de você, para se colocar em lugar de superioridade a você. Existe um tipo de rebeldia que é imputada em nossas vidas por alguém, que é o tipo de rebeldia que eu nem chamaria de rebeldia, mas ela tem nome de rebeldia, que exige elogios e bajulação. As relações que nós temos hoje dentro do corpo de Cristo são relações de irmãos. Nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Eu continuo crendo em princípios de ordem espiritual. Deus tem apóstolos para a sua igreja, Deus tem profetas, pastores, evangelistas e mestres. E eles ocupam posições de autoridade para que eles possam construir o Cristo maduro dentro dos seus irmãos, para que eles sejam hábeis no ensino, sejam hábeis na edificação, sejam hábeis na correção, mas sempre dentro do contexto jamais de superioridade, do contexto de se sujeitar uns aos outros, porque as relações que precisam ser restauradas nos nossos dias são as relações de confiança. São pessoas tão amigas que nós podemos nos sujeitar a elas. São pessoas que a gente percebe a unção que está sobre a vida delas, que jamais foi imposta, jamais teve cara, roupa ou voz de que não toqueis no ungido do Senhor, mas muito mais cara de serviço, de amizade, de amor e de relacionamento genuíno. Jó, o profeta Jó, eu gosto de chamar Jó de profeta. É só uma opinião pessoal. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei. Jó 32, 21. Porque não sou bom em bajular. Se fosse, o meu Criador em breve me levaria. Eu quero tocar num outro ponto aqui importante, que é pessoas entraram tanto dentro de um extremo, elas talvez sofreram abusos no contexto de lideranças,
Pode ser na igreja, pode ser fora da igreja, geralmente começa em ambiente familiar, com referências mal posicionadas. Aquilo vai produzindo um tipo de ferida que, se você não expõe ao Cristo, que cura todas as coisas, a Jesus, que é capaz de derramar óleo e vinho, você acaba carregando aquilo para outras esferas de relacionamento e você acaba prejudicando a sua visão de como você enxerga a autoridade. Então, tudo tem sempre uma origem. Mas pessoas entraram num extremo tão grande de que ah, elas jamais bajulariam alguém, que elas esqueceram princípios de honra verdadeiro. Aquele que Jesus nos ensina, né? Que nós devemos honra a quem é digno de honra. Se você recebe um profeta na sua vida, na qualidade de um profeta, você recebe galardão de um profeta. Isso está no Novo Testamento, isso não é Velho Testamento. Para alguns que questionam essas verdades em oposição do Velho ao Novo, isso são palavras de Jesus. Então nós precisamos entender que existe um tipo de honra que flui dos nossos corações, reconhecendo o dom de Deus na vida de pessoas que Ele planta ao nosso redor. Mas o segundo tipo de rebeldia é do tipo que se opõe ao que Deus está fazendo. Davi entendia que ele não precisava dar uma forcinha para Deus. Apesar de todas as justificativas que ele tinha contra Saul, que tentava matar ele a cada novo momento. Davi, ele agiu pelo princípio espiritual da palavra de Deus, Levítico 19. Olha o que Levítico 19, 17 diz: não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. É interessante que Jesus não veio anular a lei, mas ele veio personificar em si mesmo a lei. A lei não é mais apenas praticada no nosso interior, mas é vivida no nosso interior. Como é que Deus podia confiar o reino a alguém como Davi, se em uma oportunidade de matar o rei que estava estabelecido naquele momento, ele levantasse as mãos e fizesse justiça com as próprias mãos? Meus irmãos, a vida de Davi nos ensina tanto nesses dias. Quanta justiça nós, como cristãos, estamos tentando fazer com as próprias mãos? Quantas justificativas a gente tem apresentado para Deus em prol de fazer, tomar decisões e ações que nos removem de um lugar de graça, onde nós precisamos aprender mais a cooperar com o Senhor, nos piores cenários. Eis aqui o ponto: nós precisamos aprender a cooperar mais com o Senhor, nos piores cenários, porque nos melhores todo mundo é capaz de produzir uma boa resposta. Mas quando as coisas não estão funcionando do jeito que nós esperávamos, eis aí a nossa prova. Eu não acho que Deus prova para testar se você vai ser aprovado ou reprovado. Toda prova de Deus para mim tem um único propósito: te aperfeiçoar naquilo que Deus está te provando, para que você ganhe estatura, para que você se torne alguém maior na prática daquela verdade espiritual. Eu creio que Deus estava treinando o coração de Davi, a submissão, um rei apontado pelo Senhor, um rei colocado por Deus no trono, só pode governar se ele for submisso ao próprio Deus. E se nós não somos sujeitos e submissos nem às esferas de autoridade que Deus coloca na terra, quanto mais seremos submissos e sujeitos à voz do nosso próprio Deus. Eu espero que esse ensino tenha abençoado a sua vida. Nós seguimos aqui na série sobre Davi. Deus abençoe muito a sua vida e eu te vejo no próximo vídeo.